Meus amigos, está no ar o programa Estúdio Livre, que você pode opinar pelo 9968-9004, também pela nossa live, né? Pelo nosso Facebook, você pode também deixar a sua opinião. Depois da votação de ontem, né, previsível, eu ouvi hoje até muita gente falando que queria ver o jogo, queria ver a novela, né? E a Globo deixou passar aquele jogo que todo mundo já sabia o resultado, mas enfim, mostra por outro lado também a falta de interesse das pessoas e saber como é que se comporta o seu deputado, né? Saber como eles votam. Gente, essa falta de interesse do povo pela política é tudo que os políticos querem, tudo que os maus políticos querem. E nós vamos debater no programa de hoje com a perspectiva do país daqui para frente. Quer queira, quer não, Temer não é só questão de troca de presidente ou não. O que estava se discutindo ontem era se o presidente seria investigado por um crime que ele estava sendo acusado e que até então, né, por mais que se tente negar, existem gravações periciadas, né, e tudo mais. É uma investigação de corrupção que estava em jogo, né, independente da troca do presidente ou não, que tem outra análise também. O próprio judiciário, às vezes, tem gente no judiciário que diz que algumas decisões têm que ser também políticas, né? O Gilmar Mendes diz isso várias vezes. O mercado mesmo reagiu bem com a possibilidade da permanência de Temer, porque um balanço, uma mudança seria ruim para a economia do país, para a questão da credibilidade do país, cada um reage de uma forma. Nós convidamos para o debate de hoje o Dr. José Reis Filho, que já entrou em contato conosco, disse que está vindo para o nosso debate, o Geraldo Reis, também o Ailton Santos, que é conhecido Ailton do PT, o professor Edinaldo Oliveira e já por aqui Dr. Mauro Dias, que também ele está aqui sempre com a gente falando sobre oftalmologia, mas hoje vai falar de política, né? E eu falo às vezes, quando eu convido algum empresário, alguns ficam meio receosos. Olha, se você for chamar algum colega empresário para a gente discutir, a visão é outra. Quando a gente vai para o campo discutir com algum político, às vezes o objetivo dele já é diferente, né? E nós, inclusive, até devemos, eu falo às vezes com o Djalma Luciano, amigo nosso, da gente fazer um debate nesse sentido. Ouvir o empresariado e a gente também começar a extinguir, viu, doutor Mauro? O empresariado, ele não ficar olhando só de fora, tudo bem, que tem suas empresas, tem seus objetivos. Muito passivo. Mas por exemplo, a política de Santo Antônio mesmo, ela é entregue aos políticos, aos mesmos. São os mesmos candidatos, já de muito tempo. Aqui nós tivemos recentemente um prefeito que voltou depois de 20 anos. E nós temos agora um prefeito que já está, apesar de jovem, há pelo menos 20 anos ou 16 anos como deputado estadual. O quadro foi assim. A vice foi uma pessoa assim que também já desde a época de Renato Machado já estava na política como vereador. O vice de Humberto foi quem, Ney Santana? Foi Joanito, que já tinha sido vice e em outra situação já tinha sido vereador, né? E assim, a política aqui não se renova e no Brasil também não. E como não vai se renovando, os políticos vão lançando seus filhos, né? Que nós vamos vendo aí aqui na cidade, está acontecendo. O Otto também está lançando seu filho, né? O Cacá Leão já é um filho do João Leão e toda essa turma. Mas enfim, doutor Mauro, a pauta de hoje é o que esperar do governo daqui para frente. É um governo sem apoio popular, né? As pesquisas estão mostrando isso, né? É um governo onde nós temos um presidente que é político, muito habilidoso, tanto que ele foi escolhido para vice de Dilma exatamente pela sua capacidade de segurar um rebanho difícil que é o PMDB. Mas ele não tem exatamente carisma nenhum. Então, se for candidato é complicado. Mas enfim, esse resultado de ontem, a avaliação que o senhor faz, antes até do senhor dar sua opinião, o senhor estava torcendo pelo quê? Pela queda dele, quer dizer, pela investigação, porque tem duas maneiras de ver, né? Uhum. Uma coisa é torcer pela saída do presidente, outra coisa, aí tem também, bom, eu não quero necessariamente a saída, eu quero que ele seja investigado, mas o senhor assistiu com qual olhar ontem a televisão? Olha, Boa tarde. Boa tarde, Léo, boa tarde, ouvintes da Andaiá. Ontem eu vi o resultado, eu estava em Amargosa trabalhando, não vi o andamento total. Não teve aquela emoção. Não, do impeachment. Do de Dilma não teve. Primeiro que foi domingo de Dilma, não é isso?
se eu não me engano, foi um domingo. Foi um domingo. Então já tava, é o dia que todo mundo tá em casa, a audiência foi maior. Eu vi até poucos deputados querendo ficar ali para aparecer pro pessoal. Olha, politicamente, eu torci para que ele continue. Para que ele continue. Politicamente. Apesar de não ter votado nele. Certo. Né? Eu não votei na chapa 13. Mas o que eu analiso hoje é... Mas politicamente ou olhando o lado da economia? Da economia. Ah, sim, da economia. Olhando o lado da economia. Certo. Porque assim, eu acho que, como você falou, os caciques que estão aí são os mesmos. A reforma política que está para ser feita, se fala em votar no partido e não votar nas pessoas, eleger o partido e o partido escolher quais seriam os seus representantes em cada situação. Isso ia manter os mesmos caciques na política que está hoje. Então eu acho que precisa ter alguém que faça a reforma política nesse país. Ele diz que está disposto a fazer, e se ele realmente fizesse, eu queria que ele ficasse para isso. Eu acho que o povo precisa votar em ideias, em projetos. As pessoas hoje não votam em projetos, votam em pessoas e em promessas. Então, o que é que a gente observa na política hoje? Quem está no governo faz de tudo para se manter no poder. Aquilo que ele fez comprando voto, Dilma fez também para se manter no poder. Tentou comprar votos. Só que se analisava que politicamente ela não tinha apoio mais nenhum, então ninguém quis abraçar essa ideia. E Temer, apesar de ter uma rejeição muito grande, ele ainda tem o apoio do maior partido, que é o PMDB, e de alguns aliados que ainda o sustentam no poder. Os convidados ainda estão para chegar, mas assim, tem alguns partidos que se dividiram. O PSDB... por exemplo, o PSDB, ao mesmo tempo, ele está naquela onda assim... Bom, é uma briga interna. O PSDB é uma briga interna. É isso, mas olhando assim, ele não sabe até que... Porque tem um lado bom de ser governo, né? Que é os cargos. E você tá ali, e ele tá com cargos bons, não pode reclamar não, tá com cargos estratégicos, isso, né? E por outro lado, ele vê o desgaste do governo, aí ele tá de olho no ano que vem. Uhum. Então, a divisão do PSDB, no meu entendimento, reflete exatamente isso. Ele tá com o pé no bônus, quer ser governo. E com outro pé olhando lá na frente, que aí o governo Temer tá queimado, a gente tá encostado nele, por isso que ele tá dividido. O próprio Temer mas ele tá sem cara. Que ele não quer ser a votação foi dividida ao meio, parece, isso, né, o PSDB. Isso, então o próprio Temer já afirmou que ele veio para fazer reformas para o país crescer e que ele não ia ser candidato à reeleição. Então, acho que o PSDB conta com essa possibilidade de não ser candidato, abraçar e manter o governo para que ele possa ser o próximo presidente do PSDB, né? Eleito. Então, eu vejo assim, a gente não vota em ideias. Por pior que o Trump seja, por pior que se fale, se eu estivesse lá, eu votaria nele em função de algumas ideias. É o que eu estou lhe falando, de ideias. Por exemplo, a Hillary chegou a afirmar, vou dar um exemplo para você entender a questão do voto. A Hillary chegou a afirmar que ela apoiava o aborto até no mês de gravidez, se a mulher quisesse interromper o parto. O Trump era contra. Se eu sou a favor do aborto, eu voto em Hillary. Se eu sou contra o aborto, eu voto em Trump. Eu sei que nenhum candidato, nenhum partido tem todas as ideias perfeitas. Perfeitas. E outra coisa, quando eles fazem um discurso para até se tornar candidato, quando os de esquerda, no seu grupo de esquerda, eles fazem aquele discurso mais à esquerda, mais xiita, né? Aí quando chega para o eleitorado geral, eles se aproximam do centro para querer ganhar voto dos dois, né? Então, assim, a gente votou... Mas aqui no Brasil, o senhor não vota em Bolsonaro, não, né? Rapaz, olha, o governo do PT, no primeiro governo de Lula, ele trouxe muitas coisas boas. Lula veio com muitas ideias boas, né? Criou o estímulo à indústria naval, veio com muitas ideias boas que a gente, poxa, o país vai explodir. Mas o principal programa de governo do PT era se manter no poder. O problema foi esse, né? Então, na medida custo, né? em que ele mesmo disse que faria o diabo para se manter no poder, ele começou a fazer coisas que fizeram o país andar para trás. Coisas que a repercussão não aconteceu no governo dele, no segundo mandato, mas no segundo mandato já se saiu o mensalão, o petrolão, que foi que aconteceu. E essas coisas que aconteceram mancharam a história dele. E eu faço hoje as palavras dele, faço minhas palavras dele. Quando o Collor foi cassado, ele disse que Collor tinha tudo para fazer do país uma coisa boa e deu para trás.
e fez o pior. Então Lula tinha tudo para fazer o de melhor. E assim, hoje eu digo a você que eu voto em ideias, eu não voto em pessoas, eu não voto em partido como um todo, porque nenhum partido tem um programa que me dê segurança, não, esse partido é o bom. Cada um tem alguma coisa que pontua e você se sente, digamos, acolhido em uma coisa ou outra. Então, o que acontece hoje? No governo do PT, algumas coisas que eu não concordo começaram a ser feitas. Eu cheguei até a falar, por exemplo, que em 2014 Dilma proibiu de se falar em Jesus em centros de recuperação de drogas. Eu não entendi por que isso. Olha, você ouviu ela dizer isso? O senhor ouviu ela dizer isso? Saiu uma norma no CONAB. Sim, entenda. É o governo dela. O órgão é federal. Mas ela disse isso, porque tem muito disse-me-disse, né? Isso saiu na CONAB. Eu pesquisei, eu vi a normativa, entendeu? A CONAB baixou uma portaria que os internos não são obrigados a participar de cultos religiosos e aqueles que têm a tendência religiosa seriam excluídos do benefício fiscal e da ajuda financeira que o governo federal daria. Mas ela não se manifestou publicamente em relação a isso. Ela publicamente não, mas a ação foi feita, certo? Então, a questão dos kit gays. Então, cada um faz com sua vida o que quer. Mas você levar para uma escola uma criança de 6 anos dizendo que ela não tem sexo e que ela é assexuada e que ela já tem que saber o que é um sexo, ensinar uma criança de 6 anos a praticar o sexo. Então, essas ideologias, eu não sei de quem partiu, mas aconteceu no governo do PT. Inclusive no governo federal, os evangélicos conseguiram bloquear isso e foi mandado para as prefeituras. Então, algumas prefeituras acabaram acolhendo a ideia do gênero e as escolas estão reformando. A própria Universidade Federal aqui de Santo Antônio, ela não tem banheiro masculino e feminino, é um banheiro só para todo mundo. E na porta tem bem-vindo você, homem, mulher, lésbica, etc. Então, essa ideia do gênero veio forte no governo do PT e eu não concordo com isso. Então, eu não voto. Eu voto com o Bolsonaro pela ideia dele contra isso. Eu acho que cada um tem direito de fazer, eu respeito a opinião de cada um e de fazer com o seu corpo o que quiser. Mas eu não posso pegar uma criança, dizer que ela não tem sexo e dizer a ela como é que ela pode escolher um menino ou uma menina. Há poucos dias eu vi uma matéria que passou no Espírito Santo em que o livrinho distribuído pelo MEC nas escolas municipais tinha lá o rei e a princesa, em que o rei chegava para a princesa e dizia assim: princesa, minha filha, você é muito linda, eu quero ficar com você. Se você aceitar ficar com seu pai, sua mãe vai ser nossa empregada. E como ela não aceitou, ela foi colocada na torre mais alta, apenas a comida salgada, sem poder beber água. E um príncipe apareceu e salvou ela. Então você começa a dizer para uma criança que é normal um pai sentir desejo pela filha. Eu vejo muitas ideias extremas, radicais nas duas partes, né? Não. Como, por exemplo, essa de Bolsonaro de querer armar o cidadão, né? Você não levar em conta as agressões, as mulheres quase mortas em casa que o homem, se tiver uma arma, aí ele já teria matado, as discussões no trânsito que não acabam em morte por falta de uma arma. Você não levar em conta, tem situações... Não, é o que eu estou dizendo a você, nem todas as ideias são perfeitas. As extremas, né? Nem todas as ideias são perfeitas. Eu particularmente procuro... Eu não concordo com o armamento em geral da população. Nós não temos, digamos assim, cultura para isso, estrutura para isso. Olha, Estados Unidos não Agora, tem, né? por exemplo, o Bolsonaro fala uma coisa que eu acho interessante: investir em educação primária. Não adianta eu investir em faculdade se a criança lá não está tendo educação satisfatória lá embaixo. Então, ele diz: nós temos que investir em educação, não é em presídio. Temos que investir em educação para que as crianças sejam bem formadas. Mas é um discurso que todos eles têm, né? Quando chegam lá. Bom, aí esse é o discurso dele, que eu vejo ele falar. Ele, por exemplo, se posicionou contra a reforma da Previdência. Ele disse que tem muita empresa que não paga imposto e está devendo o governo e os maiores devedores. Clubes de futebol, por exemplo. Se o governo começar a cobrar o INSS das empresas que estão devedoras e bloquear acesso a crédito e for jogado duro em cima, o Bradesco, sei lá, outras empresas que eu soube, a JBS, que não pagam o INSS dos funcionários, está devendo. Quer dizer, isso compromete a nossa aposentadoria, por que não? Então, algumas ideias dele, eu voto em ideias, eu não voto em Bolsonaro, eu voto nas ideias que ele está pregando. Se ele vai fazer ou não, bom, tem coisas que eu não concordo que ele fala, mas o que hoje eu, como cristão, me preocupa é com a família.
Me preocupo com o que tem feito com as famílias, como elas têm caminhado, como é que o governo tem tratado a família. Então, essa preocupação com a família me faz pensar nele. Mas eu vou dizer que ele é perfeito, que ele é o salvador da pátria. O senhor acha que ele se preocupa com a família, o homem que diz que não estupraria a sua colega deputada porque ela é feia? Não, olha, não vamos entrar nesse detalhe. Não, ele disse. Escute. Não, ele disse sim. A deputada federal defendia um marginal que estuprou e matou um casal. Certo, mas ela chamou... Escute. Essa declaração de alguém que poderia lhe representar como presidente... Ela chamou ele de estuprador e ele disse, se eu fosse... eu não faria isso com você, que você não merece. A declaração dele foi ele condizente com quem quer ser um presidente? Não, entenda, ele se defendeu. E você acha que o presidente Lula, com as coisas que ele fala, que ele é melhor do que Deus e que ninguém mais honesto do que ele, isso condiz com o presidente, se dizer melhor do que Deus? Eu acho que a pessoa, na hora da emoção, fala muitas coisas que não deve. Então você está no âmbito de uma discussão, alguém lhe chama de estuprador, você vai reagir de alguma forma ou de outra. Ele disse, se eu fosse estuprador, você não merecia, que você é muito feia. Eu acho que foi uma reação de agredir verbalmente ela, chamando a de feia. Então o discurso dele também, de que tem que acabar com quilombola, que não. Demarcação de terra indígena, que quando ele fala para os dele, ele insufla mesmo o pessoal, né? Rapaz, olha, eu não vou entrar numa questão de que assim... a grande queixa contra Bolsonaro, e Gel tá chegando aqui, é que o discurso dele, a preocupação é radical. Não, é um discurso que, por exemplo, uma coisa é você ser contra, o senhor colocou aí educadamente a sua posição sobre esse kit gay que foi questionado, o pessoal disse que não foi bem assim, que não foi para as escolas, como estão dizendo, aí é outra história. Foi distribuído, né? Em algumas escolas. Bom, mas o pessoal do governo desmentiu dizendo que não. Outra coisa é você incitar o ódio contra os homossexuais, como ele chega a incitar. Não, eu não vejo isso. Né? Tem declarações dele que Ô, Gel, qual a situação que lhe preocupa mais nas pesquisas? Lula em primeiro ou Bolsonaro em segundo? Boa noite, Léo. Boa noite. Chegue mais para cá, por favor, levei aí na live. Boa noite aos ouvintes. A gente acabou indo para um ramo aqui, para uma situação que é o que está nas ruas, viu? Na falta de opção do anti-PT, do anti-Lula, tá... Eu só respeito sua opinião e já falo, não tem jeito, eu não consigo ficar neutro no debate, porque associar Bolsonaro como homem que defende ideias de família depende de que tipo de família, né? Eu acho que ainda hoje a gente vindo de Feira de Santana, vim com alguns amigos, a gente vem comentando sobre isso no percurso, sobre a questão das opções que nós vamos ter, né? Tá ficando difícil você escolher você prever, até mesmo por conta dos acontecimentos que estão de uma semana você tem um cenário político e na semana posterior pode ser que tudo tenha mudado. Né? Por conta dessas delações, dessa série de fatos que estão acontecendo na política, fica muito difícil, mas eu acredito que nós teremos sim muitos candidatos. Acho que a pesquisa hoje aponta o candidato Luiz Inácio da Silva como primeiro colocado na intenção de voto, mas também como primeiro candidato na rejeição. Né? Em uma eleição em 2 turnos, eu acho quase impossível você ganhar uma eleição em 2 turnos e você tenha uma rejeição de quase 60%, né? Lula porque fica difícil de você rearrumar. Quantas eleições, isso tudo o Bolsonaro, né? Vem muito por conta também dessa questão da desilusão com o político tradicional. Aí vem alguém com... Eu particularmente, acredito que nós vamos ter outros nomes, discurso, né? Meio Trump, mas Trump ganhou, né? Trump ganhou. Eu acredito que nós... E as pessoas diziam que ele ia perder. Ele ganhou. Mas eu acredito que nós teremos outros nomes, sim. Eu acho que, inclusive, essa campanha que está sendo feita aí para tentar desmoralizar a classe política por um todo, eu acho que tem pessoas de bem na política. Essa campanha, Gel, será? Eu acho que tem. Será que não é deles mesmo que insistem em se desmoralizar? Eu acredito que deve ter interesse por trás disso aí, entendeu? Nós estamos vendo, inclusive, que alguns setores do judiciário já estão apresentando também, que não são lá esses santinhos, né? Já estão apresentando aí algumas denúncias contra alguns setores. E eu acho que o que estão pegando é que estão tentando... do judiciário, meu amigo... O que estão tentando fazer é a desmoralização de toda a classe política, né? Na esperança de que surja aí um salvador da pátria, quem sabe vindo até oriundo desse movimento aí do judiciário, que venha como salvador da pátria, que na realidade quando chegar num regime presidencialista falso, porque nós dependemos do parlamento, nós temos um presidencialismo parlamentarista, o doutor José Filho está chegando aqui, é muito mais conhecedor disso e pode até nos orientar, porque nós temos um regime presidencialista que depende... das câmaras, do sistema bicameral para aprovar. Então você tem um parlamentarismo meio que camuflado,
Olha, pessoal... E aí alguém do judiciário para chegar e aprender a conviver com essa dificuldade de relação com o meio político, certamente que não vai ter sucesso nenhum. Será um governo para poucos meses. Olha, doutor Zé Reis já chegou e o pessoal pode achar estranho, né? Porque a gente tem sempre a preocupação de chamar todas as partes, mas nós convidamos o Ailton, bem como também o professor Edinaldo, né? Foi convidado através do Ailton, o pessoal não chegou ainda, mas enquanto eles não chegarem... Acho que o trânsito tá meio engarrafado aí, mas estão chegando aí. Também, né? Eu cheguei até um pouquinho cedo, porque eu vim de motocicleta e não peguei tanto engarrafamento. Mas enfim, doutor Zé Reis está até com a capa da Veja ali, né? Que tem o Dória, né? Tem o... Eu acho que isso que faltou nessa capa aí o Ciro, né? Não sei se ele vai ser candidato, se ele consegue, mas também é um dos que está sempre... Vai ser um negócio, o blog do Valente. O blog do Valente vai faturar alto, porque, né? A mídia digital realmente é quem vai... Gente, eu estava observando essa semana, e é claro, né, que cada um vai de acordo com sua... Mas antigamente um vereador chegava aqui, doutor Zé Reis, e aí podia dizer assim, olha, tem um posto de saúde que está com a goteira, que está com a pingueira e a parede está descascada, isso de manhã, né? Aí quando fosse de manhã até meio-dia, porque também o negócio passa 2, 3, 4 meses ou um ano, e pode ser consertado em horas. Aí a prefeitura chegava lá, consertava aquilo ali rapidinho, pintava, dava uma mão tinta e meio-dia chegava e dizia, é mentira! E aí, meu amigo? Só que hoje o vereador vai lá com a live e diz, eu estou aqui, ó, no posto tal, em tal localidade, olha a situação do posto aqui. Ao vivo, na página dele. E eu acho que tem gente ainda que não se tocou, não está sabendo se defender disso. Isso aqui vai até uma alerta, né, assim, aos prefeitos da região, no sentido de enquanto o Dória está liderando nisso aí, eu acho que aqui, por exemplo, o negócio ainda está meio... Não, eu vou lhe dar um exemplo. Nós estamos com eu agora, né, chega para cá, João, para todo mundo. Como universitário, né? Como universitário, fazendo psicologia, e esse início do BIS, a gente trata muito do SUS. Então, a gente está fazendo um movimento aí no Alto Sobradinho, a turma do PAR. Aí você vê, a gente chega no posto de saúde ali, o Central SAD, que chamam, junto da Díris, e a gente é surpreendido com a notícia, desde abril do ano passado, o posto não tem sala de vacina, não vacina o povo da região. Aí você chega lá, como a gente tá trabalhando, chega lá, a sala de vacina, a administração que assumiu e que, como um mágico que se disse, ia resolver todos os problemas em um dia, 2 dias, que a gente sabe que não resolve, mas em 7 meses e alguns dias de governo, dava para botar a sala de vacina do posto para funcionar. Não dava, não. Enquanto 7 meses, uma sala, é uma sala. Zé Reis, eu vou falar uma coisa. Deixa eu só concluir. Mas tem dinheiro, não tem recursos. Não tem recursos. É a informação, não tem recursos. Mas tem recursos para fazer coquetel com festa, com aluguel do Pena Branca, etc., para um acolhimento de médico, que é uma coisa que é obrigação, não é mais do que obrigação trazer os profissionais de saúde para trabalharem nos cargos vagos. Olha, nós vamos daqui a pouquinho, nós vamos trazer a discussão. De recurso aí. Nós vamos chegar aqui para o local, né? Dizer aqui só, meu amigo Franderhack, mandar um abraço para ele. O espaço está aberto, viu, Franderhack? Se quiser ligar, dar a sua opinião aí também aqui com a gente, pode falar aí pelo 9500. Mas só voltando aqui... Uma das coisas que eu sou, assim, avesso à administração do 13 foi por conta da saúde. Eu acho que a saúde degringolou completamente no governo do PT. Quando o Serra era ministro da Saúde, ele pegou a tabela SUS com R$ 2,54 uma consulta. Ele saiu a R$10. Há 14 anos a consulta é R$10. Não tem como fazer uma saúde de qualidade porque a verba é a mesma. Não tem como. Então, o que acontece hoje? O governo transmite uma verba fixa para o hospital regional. Essa verba física ele tem que fazer tudo. É fixo. Ele recebe não sei quantos milhões para fazer tudo. Gente, só que essa verba ela é discriminada por procedimento. Só que se ele for fazer todos os procedimentos, ele não consegue pagar. Não tem como. Não paga nenhum. É o que acontecia aqui na oftalmologia. A verba vem R$10.000 para 1.000 consultas a R$10. 1.000 consultas a R$10 dá 10 mil. Quem atende a R$10 uma consulta? Ninguém. Atendia a 50. Se eu tenho uma verba de 10 mil para fazer... Gente, então, a gente fala de valores, assim, é claro que, enfim...
A solução, em tese, seria... Aí você olha para o governo, tá chorando aí a questão das contas, né? Das contas públicas... Que estava numa situação, mas de repente emendas aí começam a ser liberadas também. Não tem dinheiro porque o dinheiro está sendo mal gasto. Mal gasto e Não, dinheiro não é gastado em olha, estádios. Olha, e nós temos uma estrutura, tudo é questão de prioridade também, né? Quantos milhões a conta de energia ali? Já acho que é 3 milhões, né? A conta de energia, porque o ar-condicionado não pode ser desligado. Gente, eu acho que a gente não pode ter um negócio daquele, Aí vem o governo e diz, aumentei a verba do SUS. Lá no Rio de Janeiro, o Parque SUS. Olímpico, a conta de energia é 3 milhões, porque tem uma pista lá que não pode ficar sem o ar-condicionado. Aí a gente olha para tudo isso, realmente, o argumento do governo, seja Lula, seja lá o que for, a defasagem do SUS já é antiga, que os médicos... Agora, o problema todo é que quando você olha a estrutura nossa, gente, quando você pega um segurança do Senado e ele ganha mais do que um professor universitário, do que o médico, né? Do que médico, e ele ganha mais do que o policial que está na rua correndo muito risco mais. o tempo inteiro. E quantos seguranças você tem lá? E a quantidade, gente, a coisa parece que é feita para não funcionar. Eu acho impossível. O servidor de cafezinho ganha mais do que um pois médico. Eu acho impossível, seja Temer, Lula, Fernando Henrique ou quem for, no dia se manter honesto, Gel, tendo que mudam negociar com 513 deputados e mais 81 senadores. Então, no dia que o governo traz o número de parlamentares é o número de partidos, que muitas vezes você tem até a intenção de enxugar o número de ministérios para reduzir despesas, e não existe essa possibilidade de enxugar, porque cada partido que tem 2 ou 3 representantes quer um ministério para apoiar, para fazer parte da base. Como eu falava aqui, de um presidencialismo misto com parlamentarismo, que você depende de tudo da Câmara para aprovar. Você não tem um presidente com autonomia para governar, você depende da Câmara e do Senado para tudo que você quiser fazer no país. O PSD quer mais um ministério agora, né? O PSD não, foi muito mais fiel do que o PSDB. E quer votar o Ministério da Cidade. O PSDB, você achou o quê, Gel? Eu estava dizendo aqui, a leitura que eu faço é que ele quer o ônus de ser governo, mas não quer o bônus. Não, ele quer o bônus de ser governo e não quer o ônus de fazer parte da base. Da base, né? Inclusive, né? ministérios de suma importância, como o ministro Embaçaí, que é o da Secretaria-Geral, o Ministério das Cidades, que lá do Pernambucano, lá, que é um ministério importante, inclusive, que lida muito com essa questão de a economia tá com de obras de infraestrutura para cidades do interior afora. Então, é um ministério que tem muito recurso para aplicar nas cidades, né? Nas cidades. Eu acho que ele olha para a reversão. E quando chega um momento desse, você tem o partido totalmente dividido. Acho que 22 votaram favorável e 21 votaram contra a emenda do Temer. Que eu acho, Léo, que parecendo que o PSDB no ano que vem quer ser oposição. Olha, mas não tem como, se faz parte do governo agora. Olha bem, ontem eu assisti a toda a votação. E uma coisa que eu acho que devia ficar mais clara para a população é que ninguém inocentou o presidente Temer. O presidente Temer, no 1º de janeiro de 2019, quando ele terminar o seu mandato, ele vai Ministério Público, os processos, e aí já nem o Ministério Público Federal, já o próprio juiz Sérgio Moro poderá dar prosseguimento à ação 2 de fevereiro, né? Porque janeiro está em recesso. Pronto, entendeu? Mas então ninguém inocentou Temer. O que se buscou ali é não criar um clima de instabilidade maior do que o que já está aí. Você mudou uma presidente da República há cerca de 1 ano e pouco atrás. Você, quando começa as coisas, as reformas que são necessárias, você falava aqui há pouco, o doutor Mauro falava sobre a questão do subfinanciamento de saúde, a falta de recursos. Nós gastamos 50% ou mais do orçamento somente com previdência. É coisa absurda. Você sabe que nenhum país do mundo aguenta isso. Você não tem dinheiro para investir em saúde, em portos, aeroportos, estradas, hospitais, escolas, porque 50% do orçamento, ou mais disso, vai apenas para pagar os beneficiários da Previdência. O que é um absurdo. Porque quando eu falo isso, não estou me referindo aqui também àquela aposentadoria de um salário mínimo, não. São aposentadorias especiais de 40, de 50, de 60 mil reais que existem. Essas aí ninguém mexe. De membros do judiciário, de funcionários públicos que têm esse privilégio de se aposentar bem acima do teto da Previdência, que tudo isso gera esse rombo aí e que o país todo está pagando por isso. O doutor Zé Reis, a oposição ontem, o pessoal do PT não está aqui, né? Mas o PT, a oposição ficou perdida também na estratégia ontem, porque uma hora queria esvaziar, mas não tinha gente suficiente para esvaziar. Para não dar cor. Para não dar cor. Agora, aí teve gente ligada à rua e que votou a favor, já deu uma boa emenda. Se todos que votaram contra não tivessem comparecido, não poderia ter a sessão. Mas só ia adiar.
né? Mas obrigava pelo menos Temer a Mas gastar um mas o pouquinho que mais. eles queriam era o liberar mais sangramento, suas né? emendas. Mas o que eles queriam era o sangramento, ou seja, eles não foram eficazes na estratégia, né? Ficaram na dúvida, e aí, aparecer para o Não, mas público que a você Globo viu- vai transmitir ou faltar? Mas você viu gente lá dizendo que estava lá. Apesar, viu, doutor, que ia teve muito votar, voto. que votou contra a Previdência, Sim. ou a favor da Previdência, da reforma, e Isso. que ia votar de novo, que ia votar a reforma trabalhista, etc, etc. Vota contra o governo em tudo. E votou a favor da suspensão com essa alegação que Gel diz. Gel, ladrão é ladrão. Seja ele hoje ou seja daqui a 6 meses, daqui a um ano. A investigação. O que tinha que seguir era a investigação. E se o cara foi inocente, prove que é inocente. Pelo amor de Deus, como é que eu sei que não sou ladrão e não quero que apure uma denúncia de meu amigo Mauro dizendo que eu roubei ele? Pelo contrário, eu vou ter o maior interesse que se apure isso, para eu provar que não sou ladrão, para eu provar que o cara da minha estrita confiança, Léo, não é da confiança não, é da estrita confiança, declarado por Temer. O Loures, que saiu carregando a malinha e que ainda tentou mas teve ficar um que disse, por mas o 35 GPS mil. não encontrou ele entregando a Temer. Certo. Meu amigo, o cara realmente... Era igual aquela história de Disseu, quer dizer, o Mas pessoal a ligado a gravação ele, é muito amigo. caro. O Joel chega para ele e diz: eu quero uma pessoa com quem eu possa tratar, quero um interlocutor por causa da prisão de Cunha, que é o grande sócio. E se vier, como se espera que vem, Delação. a delação de Cunha, aí, meu amigo, vem outra. Eu quero ver esta Câmara ter coragem de votar contra a apuração. Ah, vai, a Câmara não tá nem aí Porque pra vem opinião. 91 da Câmara também. Agora teve muito voto no ali que a bolo. gente viu que era voto assim, olha, já tá decidido, eu vou ficar votar, bem na com fita. certeza. Teve muito voto que foi assim. Mas voto pra eu ter. sou contra Voto essa pra mostrar opinião. o público. Como o de Sérgio suspender Reis, né, que pagamento. recebeu todas as emendas E votou contra. e votou contra. Você- Acertou as emendas, foram liberadas e na hora H disse, Primeiro ele que, Léo, disse que ficou com pouco. discordar um pouco dizer aqui, porque eu acho que o grande ladrão do Brasil hoje chama-se Joésley Batista e o pessoal da JF. Porque, sim, peraí. Né? E o Mas- maior absurdo foi Sim, o perdão sim. dado pela Procuradoria a esses bandidos. Certo? Certo. Que o Janot Mas- extrapolou, ele se excedeu. Isso, inclusive, causou um desencanto muito grande de toda a população. Eu disse, porra, quando se fala nas cifras bilionárias, 720 bilhões. que o cara mas adquiriu isso- empresa em todo mundo, um crescimento extraordinário que se acreditava a competência gerencial dos irmãos Batista, A que na corrupção realidade do era corrupto financiado não inocente com ao dinheiro, corruptor, né? com dinheiro público, né? E aí de repente esse cara sai numa boa, tá lá em Nova York curtindo com seu jatinho para cima e para baixo, frequentando as grandes lojas lá da Quinta Avenida, e a população aqui onde falta saúde, onde falta educação, assistindo isso e se tornando impotente diante desse quadro. Agora, a questão do- agora a gente continuar com... Agora, só chamar atenção para uma coisa. Dizem que a justiça tarda, mas não falha. Mas não falha. Eu acho que foi delação- estratégia na do pessoal delação também. de Eu acho que se já Cunha- pegasse o Joesley de Na- vez, aí muita Léo, gente não, muita coisa não Pera vinha aí, explícita. na delação de Se o pessoal não Cunha fosse estratégico, e na não tinha. delação do Funaro, Joesley aparece. E o E próprio ele só fez o acordo em relação a dele. A dele. E outra coisa, se a ele justiça... aparece Se prendesse logo o nos Joesley, outros ele ia fatos, gravar e entregar alguém? Nem É ia entregar, difícil. com certeza. A gente viu que Joesley amenizou quando se falava do PT, quando se falava do... Léo, Entregou também, dizendo que tinha imediatamente- conta, mas não tinha prova, né? Até então não imediatamente apareceu. após a delação, ele já cometeu crime contra o sistema financeiro. Ele fez uma É um compra grande jogador. de $1 bilhão e fez uma negociata também de venda das suas ações num preço, sabia que as ações da empresa cair. iriam cair logo no dia seguinte à delação. Isso é um crime financeiro. Mas teve mais. Entendeu? Então, você só Não é? Ele recomprou as ações, velho. no depois preço que barato. baixou. Ele fez... E já com é a base no que história- ele mesmo ia produzir É na aquela mídia, história né? que os antigos diziam, ele ganhou e reganhou. Bom, mas é aquela história. Isso não tira, assim, pelo menos na minha opinião, toda essa situação. Infelizmente, nós temos um presidente que foi grampeado, que foi dizendo isso tem que continuar, a gente entendeu. Não adianta querer distorcer gravação. Aquele diálogo aconteceu, foi ridículo, foi absurdo. Agora, né, querer justificar que tem que continuar de não mudar o presidente, ou seja isso, ou seja aquilo. A verdade é que o nosso Congresso usou 2 pesos e 2 medidas, problema- pelo menos na minha opinião.
Uma situação foi quando avaliou Dilma, outra situação foi quando avaliou o Temer. Mas Dilma precisava de apenas 172 votos, Léo. Isso, só e que o governo Dilma... estava tão deteriorado, tão esgarçamento político da ela gestão. não teve a ela não conseguiu, capacidade, acho que 150 votos. ela não teve a habilidade, que a gente sabe qual foi, a que Temer usou, entendeu? Ela não teve a habilidade de conversar com 80, de ir lá direto nos caras, e talvez ela não... quem diga que ela, por não ser tão política, não tinha estômago e não tinha paciência, e ela dizia isso, que a pior coisa de ser presidente é conversar com aquela turma, aquela raça ruim, aquele câncer que corrói esse país, chamado Congresso Nacional. E que ninguém tá ali por decreto, tá todo mundo ali eleito. Olha, não tem nenhum deputado nosso, biônico, nenhum. A gente não tem jeito. Se você pegar o número de abstenção de votos para deputado, é muito grande. Agora você não vota, o outro vota. E com o absurdo detalhe, é a gente eleger. Quando não vota no autor, vota no vamos dizer assim, em alguém que represente. Aí você porque vota em um que você conhece aqui pequenininho. Vota no filho, vota na mulher, vota no primo, vota no irmão. No dia que o político tratar o dinheiro público como dinheiro do público, do povo, as coisas mudam. Acontece que a política do país hoje, eles tratam o dinheiro do Brasil como se fossem deles. E querem fazer com o dinheiro do Brasil como se fosse deles, fazer o que quer e bem entende. Então a administração que aconteceu de doar bilhões de dólares para outros governos, como é que você tem a sua casa, alguém invade passa um muro no seu terreno e diz assim, não, isso aqui é dele, vou deixar. Tomar 2 usinas de beneficiamento da Bolívia e deixar para lá. Bilhões que foi emprestado a perder de vista para construção de obras fora do país. Quer dizer, o país precisando de infraestrutura, de estrada, você construindo ponte, estrada, tudo doações para Angola, para Cuba, tudo. O posto de Muriel, quer dizer, né? Mais de 1 bilhão. O governo serviu, o governo nesses 13 anos serviu apenas à ideologia política para se manter no poder. Não serviu ao povo. Se o governo do PT tivesse servido ao povo, ele não sairia nunca do governo. Porque tinha condição de fazer mas muita essa coisa. alternância tem que ter, né? Não pode fazer igual o PSDB, que é a favor da alternância de poder, menos em São Paulo. Todo governo faz isso. Você veja agora, a gente tá tendo o aí... O povo que não quer. Na sua área... Menos em São Paulo. Eles querem alternância de poder em São Paulo, não. Dia 7, a Conferência Municipal de Saúde, que estão tratando as 7 capas. Ninguém ouve falar. Um negócio importantíssimo, onde o cidadão tem direito a falar, a comparecer, a falar, etc. Ele não vota, porque votam os delegados. Mas o que é que está acontecendo? Houve as pré-conferências, que não houve praticamente nenhuma divulgação. Hoje se discutia isso também lá na universidade, no CCS. Porque não está havendo divulgação. Ainda coloca num espaço pequeno, que é ali o auditório do Antônio, que me parece pegam, a capacidade é 180 pessoas, né? Para uma cidade de 100 mil habitantes, você fazer uma conferência de saúde. Saúde é uma coisa que atinge a todos, certo? E você não divulga, não permite que a população participe, para pelo menos conhecer o que é o planejamento. Agora essa participação popular, por mais que a divulgação às vezes... Divulga. Sim, mas pelo menos divulgue. Já teve alguma com público superior a 180 lugares. Se o povo não quiser ir, é diferente, mas a obrigação é proporcionar, oportunizar a ida do povo. Inclusive no CCS lá nós estamos com um movimento, né, que é o movimento Ocupa Conferência, onde os alunos, né, os universitários estão sendo todos convocados, porque é uma coisa que atinge diretamente o futuro da própria instituição, que hoje tem um curso de medicina, que tem enfermagem, tem nutrição, tem psicologia, enfim, são todos cursos ligados à área da saúde. Doutor. Agora não tem divulgação. O próprio presidente do Conselho Municipal diz que a organização de uma conferência era em torno de 70 a 90 dias, a anterior, né? Que só se realiza de 4 em 4 anos. Essa da agora se marcou com menos de 30 dias. Ele próprio se queixa que talvez para não oportunizar justamente a divulgação, o planejamento, etc. Alguma coisa está errada. Eu tenho acompanhado pelas redes sociais a divulgação, inclusive, que essa ferramenta que o doutor Zé Filho está dizendo aqui, que vai ser o grande mote da futura eleição, né? Não, é a própria Veja. E temos, inclusive, sim, alguns distritos, zona rural e aqui na cidade, dessas conferências que foram feitas nos distritos, né? Estão dividindo a cidade, acho que em 4 distritos para fazer. E o próprio Conselho também cabe a divulgação,
Acho que aqui as emissoras de rádio, acho que não tem Não, o porquê espaço está aberto. de você não divulgar. Está aqui para a comunidade. Até mesmo porque o que acadêmica, vai pra estar todo sendo o pessoal. apreciado lá a questão de planejamento de contas da gestão anterior. Então você não tem O planejamento é mas- assim, eu compro pão, compro açúcar ou compro café. Não dá para comprar os três. O planejamento da saúde hoje é esse. Pão e café sem açúcar. Agora, açúcar. o planejamento do São manteiga. João, dá para você escolher à vontade, né? A atração do tamanho que for, do peso que for. E se você colocar, se quer Mas Marília tem patrocínio, Mendonça. Mas tem patrocínio. essa Você conta tem- não bate não. Ô, Léo, Pelo menos em São João não bate não. por Pode exemplo, ser o Carnaval de Salvador, um grande evento. Mais ou menos tem prefeitura, essa história. Patrocinador dessas festas recentemente é a diz- gente. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: se perguntar ao povo se o povo quer Marília Mendonça ou quer o posto de saúde da rua dele funcionando, ele quer Marília Mendonça. a Se botar o prefeitura dinheiro pra- lá da região sul, acho que de Barrocas, a cidade que foi Fez uma emancipada. enquete Fez dessa uma aí? enquete dessa. E o cara tinha o dinheiro. Barrocas foi município de Serrinha, emancipou. Então a prefeitura de Barrocas tinha recursos, doutor, para a aquisição de uma ambulância sem UTI. Em torno de 200 e poucos, 300 mil reais. E colocou então lá e fez uma enquete com a população se queria que fizesse o São João ou adquirisse essa ambulância UTI. 90% da população preferiu o São João do que a ambulância. Então nós vamos ver nessa questão. Agora, voltando aqui para essa questão do quanto. Eu quero voltar aqui só para falar sobre a questão do Temer, né? O daqui para frente, né? Porque o governo impopular, de alguma forma, aí a gente tá vendo, ou por interesse ou não, dizendo Lula que o interesse da Globo pela queda de Temer não era o mesmo que o dele, né? O Ailton já tá chegando aqui para comentar também, para falar sobre essa situação, apesar que o interesse de Lula era político, da Globo não sei exatamente qual é, mas há Também. uma campanha, Continua né? A no gente mesmo sente que interesse. tem, né? E todos nós sabemos que a Globo, depois da JBS, eu acho que é o grande devedor do BNDES. E Mas talvez por que por ter isso tudo não fechado vem a essa público? torneira, não, porque você tem o sigilo bancário que protege esse tipo de relação, mas que num determinado momento, eu Mas acho a que. CPI que ia sair do BNDES, brecaram, né? Não deixaram. Porque você tem o segundo maior devedor, ou deve estar empatando aí ou ganhando alguma coisa do JBS, é a Rede Globo, do dinheiro do BNDES, que sempre se sorveia As ali grandes daquele- marcas estão ali também, né? Então, Essa aí é você tem uma grande- insatisfação muito grande quando essa torneira é fechada, né? Que houve depois do governo Lula, o governo Dilma e agora com o Temer também foi fechada a torneira, e houve insatisfação muito grande. Então ela voltou toda a sua artilharia para derrubar os governos que fecharam essa linha de financiamento deles. Muito bem, Ailton, a sua leitura aí sobre. Eu já vou lhe provocar aqui, né? Apesar que o PT apanhou um bocado aqui, você não estava aqui para defender, já foi. Então. Brincadeira. Mas, doutor Mauro, no começo, né? Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: a decisão de ontem, a sua avaliação, e já trazendo essa discussão em cima do que o PT está defendendo, né? Que é. Tem até o pessoal do DEM dizendo: olha, quero agradecer ao PT por estar torcendo pra gente entrar no poder e tal. Aqueles que queriam fora Temer estavam pedindo: venha Maia, não é isso não? Bom, boa noite. Boa noite. Todo mundo faz a leitura das coisas. Boa noite, Gel, doutor Zé Reis, doutor Mauro. Eu quero pedir desculpas, eu estava, como eu te falei, eu estava participando da pré-conferência da assistente social lá no centro comunitário do Andaiá. Nós vamos ter mais 2 pré-conferências agora. Uma na Urbis 2, para discutir a questão da assistência social, e também no centro comunitário do São Benedito. Então as pessoas da secretaria e mais as comunidades estão se organizando para poder participar. E também cheguei aí terminamos agora, correndo no trânsito também, eu ouvi Gel falar isso. Volta e meia, eu só não entendi assim, volta e meia eu estava ouvindo as 3 rádios. Tem um corte aqui em determinado lugar da cidade que entre as 3 rádios. A briga tá no Daio, né? Olha, eu sinceramente, em relação a ontem, apesar de achar uma vergonha aquilo, para mim não era surpresa, porque, como o doutor Zé Reis estava dizendo aqui, negociar, articular com quem tem dinheiro é fácil. E para quem quer receber dinheiro, porque teve deputados que tinham vergonha de ter votado. Só disse sim e acabou. E de cabeça baixa Para nem fotografar. Se Entendeu? pudesse, o Outros- pessoal não filmava ele, né? Passando, sim. Outros disseram Alguns que deputados estavam só não aquele- queria fazer isso, mas só obrigado, porque meu partido fechou a questão e tal. Quando a gente vai ver, por exemplo, olhando lá a liberação de emendas, aquela turma toda estava sendo beneficiada.
Então, negociar com quem tem dinheiro, e Temer sabe fazer isso. A ferramenta Tinha também dinheiro. que teve a presidente Dilma, Ailton. Se não utilizou Mas da o negócio- ferramenta dela. Inclusive, as emendas, que hoje são Não impositivas, usou- né? O deputado não tem usou- lá o seu Mas emenda impositiva, Gê, ela se dá para a saúde. 50%. Porque as outras, exato, as 50%. outras não são impositivas. A gente fala. a Olha, gente agora tomara que teve, um dia a teve gente tenha também a emenda série impositiva. de Por enquanto, a coincidência proposta quando hoje ainda estava não é. na comissão, É um desejo para o que pessoal se tenha aprovar se ia para a nível plenário, não? nacional, na Bahia e nos Trocaram municípios. 12. Trocaram 12 membros e saiu Trocar 1 bilhão e 400. as emendas para quem O estava ali a Fantástico favor. ainda mostrou. Não, a própria. Gente, vocês viram, todo mundo via na televisão, no jornal, quem lia e tal. Os líderes estavam dizendo: olha, quem não tiver conosco, Certo, vai mas perder assim, cargo, etc. Mas aí, Então, o qual jogo era a melhor aquele. situação, na sua opinião? A melhor situação, na minha opinião, era abrir a investigação. Sim, Não abrir a tava se investigação, certo? Não se estava dizendo que Temer. E Maia se errou. assumiria- A gente até digo que ele tinha responsabilidade agora. O que se estava dizendo ali era: abre-se investigação. Se não tiver nada, vai provar que não tem nada. Mas na abertura da investigação, Agora, ele o afasta jogo- de imediato o Vai, presidente por observe. 180 dias. Temer Imagine o não caos, queria- uma economia desarrumada. O que Temer não Pensar queria- no- Zé, Sim, até e você acha que Ô, Zé, não? Zé, 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 o vem presidente cá. da Câmara iria sentar naquela cadeira e A querer economia sair. do Ele queria sair Brasil mais, Zé. tá Mas ruim e ele vai não ficar disse- pior. não Porque disse o que jogo ele- do dinheiro, ele- o que se tirou de era dinheiro para se aquele negociar, xarope. O vai ser sapo aumentar de de jogo imposto, no é os jogo, outros no que jogo vão da pagar. Essa austeridade que ia ter, É, os aí outros, já mas chorando. só teve austeridade perdeu, perdeu. Estava indo até... Quando aprovou a proposta do congelamento de 20 anos dos investimentos, Ora, olha, foi retirado o- possibilidade de se fazer investimentos outros no governo. Certo. Abriu-se só para isso. Abriu-se para fazer negociação, PT. deu aumento em algumas categorias, aumentou, principalmente no setor jurídico. Agora, para a população não se aumentou, é só pegar o pessoal que é da Previdência, pegar o pessoal em relação à saúde, pegar na assistência. Essa que não tem reforma da dinheiro, Previdência, e que agora quem vai pagar ela vai ser tinha a que vir, população no talvez geral. não dessa forma e não Ninguém tão vai ficar cruel livre se olhasse por aqui. Olha, no nosso país acontece de tudo. Tem clubes aí que devem milhões à Previdência e a um jogador só ele paga 1 milhão por mês. Clube de Série B. O Internacional deve à Previdência. Beleza. Aquela história, né? Porque às vezes o time da Argentina, do Uruguai não aguenta pagar um jogador desse? Talvez porque o governo está em cima, o imposto está ali, não é... Agora, se admite que um clube pague 1 milhão a um único jogador, como é o Inter que paga a da Alessandro, mas ele não paga a dívida dele com a Previdência. Aí vem Bradesco, né, Itaú e tantos outros bancos. E o que é mais situações, grave né? disso tudo aí é que qualquer um fornecedor, para qualquer prefeitura do Brasil todo, se você tiver uma fatura de R$1.000, você tem que apresentar Você não suas pega certidões certidão, negativas não. de Mas esse previdência, pessoal tem tributária, patrocínio da Caixa dívida ativa da Econômica. União, trabalhista, para você receber R$1.000 que seja. Mas esses times que devem a Previdência essas têm grandes patrocínio da empresas, Caixa. esses bancos, né, gozam de todos os privilégios do governo. E com essas dívidas que você acabou de elencar aí, deve bilhões à Previdência, não pagam e continuam tendo, inclusive, Paga uma financiamento. parcela, não está devendo mais. Agora, tudo Abre que tá possibilidade de fazer isso aí. Já vinha. Tudo que está acontecendo Certo. hoje, a culpa é do desmando que aconteceu há 8, 10 anos atrás. Se o governo do PT tivesse feito seguido a cartilha correta, não estava acontecendo o Temer hoje. Rapaz, eu vou te Então- falar, ninguém nesse país, ninguém, absolutamente ninguém. Se a gente tivesse feito 10% do que Temer fez, eu acho que o povo ia queimar o PT, a gente na rua. Ô, Ailton, Ninguém pode fazer comparação de Temer com ninguém. sobre... Temer não pode ser comparado com absolutamente Eu acho ninguém. que o PT É, perdeu depende. uma grande Ninguém. oportunidade quando teve o comando de quase 90% do Congresso. Naquela época ninguém era contra Lula, todo mundo era. Não tinha o que ser. Lula estava surfando numa popularidade extraordinária. Essas reformas a gente não ia os fazer efeitos- nunca, gente. Por conta da estabilidade econômica, Essa reforma ou de implementar trabalhista, algumas essa medidas previdenciária a gente não ia fazer com o fim da nunca. inflação. Que é a retirada mas de direitos. não, Isso cabe pro DEM, pro PSDB, pra nós não não. teve a coragem de fazer, nem sequer reforma política. Se você não faz uma reforma... Acho que é mais grave. Vou te dar uma pesquisa que tem na Ailton, USP. Peraí, eu rapidinho. até concordo que Tem não a faça a USP, reforma como tá, mas USP alguma coisa e tinha o que fazer Ibope para a Previdência da não quebrar. pesquisa em relação à reforma política. Infelizmente, a nossa sociedade, eu não falo só dos políticos não, falo todos nós. Os políticos Eles estão sendo têm- crucificados, somente Eles têm, por exemplo, eu não faço crucificação, acho até que a gente tem que redebater essa questão da importância da política e dos políticos, porque é uma criminalização dos políticos por conta de alguns desmandos, e aí você generaliza como se todo mundo fosse igual. Agora, 74,5% da população, ela era contra a reforma política, Mas sabe o que que é um acontece? absurdo. Ela não conhece, não se foi trabalhado nem na escola, nem no trabalho. Então, a gente tem 12% reforma da política, o população. povo entende como mudança. A gente Agora, tem, Ailton, a gente tem 12% sobre da população essa... que entende o que é a política, Zé.
infelizmente, Sobre como a essa gente tem muito pouca situação, gente que entende o que é política, ela não é a favor da reforma. Aquilo ali independe de governo. Agora, por exemplo... Depende do eu não governo, faço, ia por mexer exemplo, com o interesse eu de não- todo mundo. A claro, verdade é eu que não falo, por exemplo, para qualquer desse governo, Gel, de não fazer reforma fazer a política, reforma, porque a ela população faz a é que reforma tem que do Congresso. pressionar para fazer a É, de reforma acordo política. com o que o Congresso, É igual a né? reforma tributária. A reforma tributária, nós precisamos fazer para fazer justiça social. Mas, meu amigo, quem é que entende de tributos nesse país para poder e fazer? E mesmo quem entende, a reforma tributária, Quem entende, o que se mexe em tributo quem lá, entende não doutor quer que Zé Reis, mexa. é o que estão fazendo agora com o refis, né? O perdão de milhões de dívidas, e quando você vai ver os maiores beneficiários são os deputados, são ligados a Não, empresas. o relator deve 50 milhões. O relator da proposta do refis deve 50 milhões ao governo. Aí ele vai apresentar uma proposta onde esses 50 milhões, que envolve multas e juros, vai reduzir, acho que com A proposta, menos de 10 milhões a proposta, ele vai resolver. Não, a proposta zera. É A proposta zerar, né? zera. Até o governo, o ministro da Economia disse: essa proposta a gente não vai votar. Só que é o seguinte: quem vai votar a favor da proposta é a gente que está devendo. Que quer que vote para poder. A palavra final aí vai ser do Congresso, né? Se o presidente vetar, volta pra lá e derruba o veto. Resumindo, vai aprovar como ele quer. Gente, esse sistema, doutor, O país hoje nós temos políticos profissionais. O político deveria ser uma pessoa que se doa à sociedade para fazer alguma coisa de incomum pela sociedade. Mas o político profissional só pensa em ganhar e tirar o máximo que ele puder proveito da prefeitura, da Câmara, do Senado, de onde for. Então você começa a governar para você ficar rico, para você se dar bem. Na hora que você tivesse uma política em que as pessoas fizessem em prol da comunidade, isso não ia acontecer. Eu vou deixar uma provocação aqui para eu. Esse sistema que a gente tem hoje, vocês têm muito mais experiência de política, de vida do que eu. Mas esse sistema que a gente tem político no Brasil, hoje, a gente precisa alterar ele. Porque se a gente não alterar, nem as pessoas sérias querem entrar mais na política. Você chamou o pessoal de velho indiretamente, não? Não, chamei de experiente. Vocês são muito mais experientes, não é, velho? Eu ia perguntar onde é que está essa inexperiência. Viu? Então... Aí tu tem mais anos de sindicato do que eu de idade. Ou quase isso. Nem o sindicato tem esses anos todos. Então, se a gente não mudar esse sistema, doutor, porque não é possível continuar tendo um sistema que na política ele é tão desigual que um militante como Bado, que foi candidato a vereador, um gari, ele disputou a eleição sem gastar R$1, mas a disputa dele com os outros que disputavam com ele era tão cruel. Ele foi um herói, teve 400 votos, mas teve gente que gastou 300, 400, 500 mil. Teve menos votos que ele. Mas numa legislação, numa prestação de conta, cujo limite era 17 mil, e o Ministério Público faz de conta que... É isso, Gel. Nesse sistema que a gente tem aí, tem um Eu vou aqui pro rápido intervalo. 17 mil e claramente vereadores com 10, 12 carros de som... Doutor Mauro faz a pergunta aqui, doutor Mauro. Eu quero fazer só uma pergunta. Qual é a função do vereador? É legislar ou carregar paciente para lá e para cá? Então, o que acontece hoje na política local é que o vereador, ele não tem a sua função política de atuação. Eles dizem que se não fizer isso ainda não se elege, né? Então, mas a gente depois do intervalo, quero até deixar aqui, Ailton, será que o PT não errou na hora? Agora que quer o PT, o discurso do PT agora é eleição indireta, não é isso? Direta. Direta. Seria um golpe que não está previsto. Certo, peraí. Golpe que entende o PMDB. Não está previsto. De golpe entende o PMDB. Seria um golpe. Quem entende de golpe é o PMDB. Golpe na Constituição, do será que o PT não errou quando podia fazer isso quando Dilma estava no poder e não fez? Depois do intervalo você responde e a gente traz aqui, porque Dilma podia convocar, né? Então, será que a eleição direta só vale quando é para tirar presidente de outro partido? Vamos ao intervalo e a gente volta já já. Bom, eu tinha deixado a pergunta aí, vou deixar o espaço para os demais. Essa eleição direta que o PT está propondo, por que Dilma não fez? Ali foi excesso de confiança, eu não sei, mas eu acho que aquele momento talvez seria o ideal, e eu não sei, vocês podem explicar. Doutor Zé Reis, acho que ela podia convocar, não é isso? Por estar no cargo, ela podia. Seria mais prático naquele momento, né? O presidente, com apoio do Pelo Congresso, tempo que ela estava. só não pode revogar as cláusulas pétreas da Constituição. Que é discutível, porque você pode convocar uma nova Constituinte, fazer uma nova Constituinte e mudar a Constituição. Então, na verdade, até as cláusulas pétreas pode dar um pouquinho mais de trabalho por causa do processo, etc. Mas a convocação, ela podia propor e o Congresso podia aprovar e poderíamos ter, sim, a eleição direta.
que ela chegou a pensar nisso, chegou a sinalizar com isso em ele algumas agora. entrevistas, etc. Ela sinalizou com isso. Agora, o Congresso não teve interesse, porque o que se comenta é que foi 2 milhões para quem ia votar a favor e 500 mil para não ir, para se abster. Então, o deputado não ia perder a oportunidade de ganhar esse dinheirinho. Porque se houve uma oferta de 2, eu não tenho como provar isso, mas é uma coisa, digamos assim, que é só raciocinar um pouquinho. Se você tem uma proposta de um negócio, de vender o blog do Valente por 2 milhões, Que vale até e mais. você não vendeu, é porque alguém ofereceu 2.500 ou 3 para você ficar com ele e continuar elogiando a quem quer que seja que tenha oferecido. Você entendeu meu raciocínio? Se o deputado não recebeu 2 para ir lá votar contra, por certo recebeu, ou 2.100, ou 2.200, ou 2.500, para ir lá e votar a favor. Não, é uma coisa que não se prova, a não ser que apareça uma delação premiada. Minha esperança é Eduardo Cunha. Ele disse que vai dizer quanto Agora, cada um dos 121 deputados que ele comprou Ali tem muita coisa para pediu contar. e recebeu. Tem muita coisa para Então contar. vamos ver o que vai O acontecer. pessoal fala do Moro, eu repito, que eu achei muito estranha, por mais que se ache argumento jurídico. Aquela do Moro não condenar a mulher de Cunha com dinheiro proveniente de corrupção, Cláudia Cruz, na conta dela, ela gastou e Moro entendeu que ela não cometeu crime. Ali Olha foi para bem, Cunha não detonar o pessoal. Ô, Léo, ela tinha o direito realmente de não saber. Eu não estou aqui defendendo o Moro. Mas quantas vezes a mulher, eu digo isso porque é de minha área, quantas vezes a mulher do meu cliente, que é traficante, que é assaltante de ônibus, antigamente o dinheiro era transportado em ônibus, e até hoje, nessas cidades menores, vai os malotes no ônibus de madrugada, de manhã cedinho, ninguém veio botar, já chega na rodoviária com malote de dinheiro dentro do bagageiro do ônibus. Agora, os assaltantes, eles têm aqueles canais de informação onde o próprio funcionário da empresa, o próprio funcionário do banco dá a dica para receber uma pontinha depois. E aí diz, ó, ônibus tal. Aí você vê o assalto. Para o ônibus, levou para uma estrada vicinal, todos os passageiros liberados, sem nenhum ferimento e tal, levaram celular, 2, etc, etc. Na verdade, eles não foram atrás de nada de passageiro, eles foram atrás dos malotinhos que estavam no guarda-bagagem, porta-bagagem, não sei, o bagageiro do ônibus. E levam aquele dinheiro que os bancos, as companhias de seguro, a própria polícia, ninguém diz nada. Porque se os assaltantes souberem que o esquema vai assim... Mas eu tinha um assaltante, amigo meu cliente, né, hoje falecido, e que ele dizia, ó, doutor, aqui eu não faço nada. Agora, minhas paradas em Juazeiro, em Petrolina, em Pernambuco, é naquela região do sertão que a gente assalta o ônibus. E ele tinha uma esposa, que não eram casados, mas tinham filhos, etc. Tinha uma esposa que ele mantinha num luxo de dar gosto, entendeu? Um luxo de dar gosto, e ela não sabia de absolutamente nada. Sabia que ele era representante comercial, que viajava para fazer vendas e recebia a comissão dele. Então é o tipo da coisa. Eu não estou dizendo a Cláudia devia desconfiar de alguma coisa. Mas, ó, se o marido está me dando um cartão de crédito ilimitado na minha mão para eu ir jantar em Paris, comprar roupas, né, de Dior, como ela ama, e ela outro dia deu uma entrevista dizendo que que se apaixonou por ele até pela seriedade dele e tudo mais. Por que não? Entendeu? Agora ele é ladrão desde cedo. Ele tem casos na Companhia de Habitação do Rio, ele tem casos na Telesp, desde a Assembleia Legislativa. Na Assembleia ele tem um histórico. Né? Eu tenho um amigo, e da bancada evangélica. Eu tenho um amigo que está fazendo agora uma tese de doutorado, está doutorando em criminologia, né, em direito penal. Ele me disse que está fazendo sobre vocação criminosa, que é um negócio pouca gente, não, isso não existe, tá, mas existe. Quantos filhos de papai a gente vê toda hora no jornal, gangue na Graça, na Graça, morando nos melhores edifícios de Salvador, assaltando o carro para roubar toca-fita de noite, naquele tempo que tinha toca-fita, que hoje o cara usa um aparelho vagabundo e leva as músicas no pendrive e tal, etc. Quantos filhinhos de papai não entram em assaltos, nisso, naquilo, aventura, pela adrenalina?
pode ser que a Cláudia desconfiasse de alguma coisa, mas quem vai querer largar o bem bom? Como estava sendo beneficiário. Exatamente. Ela podia desconfiar, mas E saber, Cunha ter vai, certeza. vai abrir a Até boca. porque Eu acho que Cunha tá a para o prática- PMDB. a prática- O que Disseu tá para o PT. Assim, A é prática difícil eles delatarem, né? Porque Era, eles- a prática era tão quanto Compare não, mais. porque A prática era existe tão como comparar impregnada Cunha na com ninguém. atividade política. Não. O Né? quê? Eu achei. Na Aquele atividade Cunha, meu política, irmão, viu, não Léo? existe o camarada Tão daquele ali, não. impregnada que já se fazia isso como se fosse uma coisa normal. O Cunha não que foi leva nascido, rapaz, o aquilo foi povo a criado. estranhar hoje é quem entra na política para não roubar. Quando entra é para tentar prestar serviço. Porque entrou, pensa logo em levar uma vantagemzinha. Ou se perpetuar no poder às custas do dinheiro público, ou eleger apaniguados, indicados, tirados do bolso do colete, né, com os recursos públicos, enfim. Não tem nenhum besta nessa história. Agora o povo tem que se alertar, porque isso não pode continuar. Bem, eu queria aqui completar a gente falou há pouco a respeito de reforma política e tal. E no sistema parlamentarista, o governo cria lá um governo de coalizão, você tem lá os partidos que apoiam o governo. No momento em que aqueles partidos não dão mais apoio ao governo, você cai o governo e cai o parlamento. Então é porque isso que é necessário que você Mas tenha onde compromisso. isso? Onde? Não, no sistema parlamentarista. Eu queria o sistema parlamentarista, você tem lá o governo da Inglaterra, que foi eleito lá com 400 deputados, um exemplo. E Mas 250 sim, deputados com o cara, pronto, aqueles 250 a partir do momento. E na hora que o parlamento quiser derrubar o governo? Basta não dar o apoio, agora cai o parlamento junto. Aí você tem a eleição geral, você cai o mas isso primeiro-ministro não vão fazer e cai nunca, os deputados. Sim, estou dizendo Nunca somente vão que o que fazer. nós temos aqui no Brasil é um misto disso aí, uma confusão muito grande, que o presidente necessita do parlamento, dos deputados, dos seus senadores, e na maioria das vezes esse apoio é conseguido, é conquistado, talvez por emendas, favores, distribuição, loteamento de cargos, que isso faz no Brasil desde que o tempo é tempo, desde que o mundo é mundo. Não é de agora. Né? Porque quando a gente falava aqui há pouco da questão de a Dilma teria essa possibilidade, essa chance de ter convocado eleições diretas. Que e não Marina fez. pediu, né? Confiou em que teria os 172 votos, Por isso que né? E não fez. Não teve a Porque- habilidade que Temer teve. Entendeu? Não, já existia também um esgarçamento político muito grande por conta da tratativa que era dada aos a economia parlamentares. naquele Era de uma momento maneira- estava pior Era uma do que relação agora bastante conflitante, uma relação bastante que não tinha harmonia. Desde o início do primeiro mandato de Dilma sempre teve conflitos com o parlamento. Ailton. Até com o partido dela, diga-se de passagem, porque nem os deputados do PT estavam satisfeitos com o atendimento dela. Se queixavam do relacionamento, que com Lula era diferente, etc, etc. Bom, Mas observe. Ailton, o Eu pedido que Marina fez naquele momento, não seria melhor o PT ter Vou feito? relembrar aqui coisas que a gente viu na Quis televisão, arriscar, olhou né? e tal. Primeiro que o Dilma sofreu era um golpe. O que estava passando por aquilo era um golpe. Ela propôs, relembro bem aqui, ela sinalizou, inclusive, deu entrevista dizendo que existia a possibilidade e convocou o Congresso para fazer eleição direta. O Congresso não aceitou fazer eleição direta. Não se faz eleição direta, o presidente tendo uma proposta e não passando pelo Congresso. Com 2 terços, inclusive, né? Emenda Na constitucional. Constituição brasileira, essa possibilidade não existia. Então não foi porque não quis, não tinha condições no Congresso. A lembrar, gente, que o sofrimento que tinha de Dilma não passava nada naquele Congresso. Nada que se apresentasse de proposta sequer discutia. Ficou sequer inviável. Ficou, O então governo não tinha condições. Agora, ela tentou. Aí é bom que se tem mais de uma pessoa vai lembrar, quem está nos ouvindo vai lembrar que houve essa tentativa. Inclusive, você vai ver uma entrevista de Dilma com vários jornalistas dizendo que, inclusive, ela procurou o Sistema Globo para poder explicar para ele a proposta, para ver se eles compravam a ideia, abrir possibilidade nos telejornais dele, etc, etc, para a população. E eles naquele período, estavam comprometidos já com quem arrumava para derrubar ela do poder e disse que não Alguma aceitava a coisa aí proposta. não foi cumprida, porque a Globo Então- virou de uma hora para outra, viu? Não, ô Léo, o que a Eu Globo não sei se queria, foi a o que a J- Globo queria, a o que a Globo JBS. As quer agora. torneiras do BNDES O foram que a Globo fechadas. queria, exatamente o que a Globo queria, irrigação o que de a Globo tem recursos. agora. A Globo queria, sempre quis. A Globo deve mais de 2 bilhões de reais em dívida para o governo. O que ele não. E a Globo tem vários deputados que é deputado dela, que ela elege em determinado lugar, como quem elegeu, que é para determinadas propostas que vai ferir o sistema de comunicação dela, não passar. Vários. E todas as pessoas que se posicionam contra a Globo dentro do Congresso Nacional, o senador,
ou na Câmara Federal, a Globo faz de tudo para derrotar, fora outros tantos que ela já derrotou. Então, o sistema... Nós temos um exemplo aqui na Bahia, né? Quando a Aratu perdeu a concessão sem nenhum motivo aparente e passou para a TV Bahia a concessão da Globo. Vocês lembram dessa Então, não era... Com Antônio Carlos. Às vezes, qualquer movimentozinho que se tinha no dia de domingo, a Globo suspendia a programação dela, ou cortava, fatiava a programação para passar aquelas manifestações contra a Dilma, o que ela não fez. Agora, nas manifestações que tinha contra Temer, ou contra até... logo depois, quando se fazia esse movimento contra as reformas. Muito embora eu acho que as manifestações, estranhamente, né, são menos, apesar acontecem numa frequência maior, eu não sei. Aí tem outras estratégias. De financiamento, né? Toda essa manifestação, mas não é só ela isso, é não. custeada, ela é bancada. Não é só isso, né? não. Os movimentos seja financiados pelo governo. Que deu para aquele movimento MBL, contra Dilma seja 800 for. milhões de reais. A Fiesp deu. Certo. A Fiesp agora foi cobrar de Temer, em relação ao aumento do combustível, porque eles deram 800 milhões de reais para garantir aquelas manifestações. A Fiesp deu. Mas eu acho que tem Então, não questão de tem a mesma coisa estratégia. dos outros. O sindicato Enquanto não também, sei. quando faz manifestação, só faz dia de semana gastaram também. 4 bilhões, dando mortadela, ônibus e mais 30 a 50 Rapaz, isso é uma discriminação. por comparecer. Mas a Botaram mortadela no foi Brasil, cara. Comedor de mortadela. Cara, a discriminação que os trabalhadores não podem comer, tem que comer o que é ruim. Aí criou esse negócio, aquele cara do MBL criou. Quando mortadela é ruim. Não, porque para eles, a ideia de fazer isso era de diminuir a nossa movimentação. Agora há um erro do pessoal, Agora, de é fazer lógico essas que manifestações os no trabalhadores meio têm de que se semana, né? manifestar. Já começa morto por aí, porque muita gente quer com vontade de ir, os sindicatos fazem Mas é quinta-feira, uma sexta. oportunidade Sim, mas também você de tem se, isso é visto também. de se criar o tumulto e dar aquela Não, intenção tumulto não. de volume, É né? preciso. A gente não Mas tinha domingo televisão. dava mais gente. Então quando você fecha aqui em Ô, São Antônio Gel, Jesus, a gente não tem a televisão que você tem a junta favor de com Temer. os A gente não funcionários tem pra estão saindo mostrar. das empresas, Não no Não tem a trânsito. televisão a Aí favor você do... então cria Mas um não volume consegue. Quando é domingo dá mais fictício, gente. Se a televisão, Uma meu ilusão irmão, de ótica. Escuta, observe. A televisão, em todas essa manifestação a favor do golpe, ela dava toda a visibilidade. Então você não precisava, que não ia pra rua, ia ver de casa, nos outros estados. Não, mas a Globo gente quer até precisa mostrar, para mas as as pessoas manifestações estão então a gente tem fracas. que fazer Eu de acho que é semana porque para também quem meio tá de ali semana. ver a caminhada e apoiar. Senão a gente não vai ter. Há uma ausência de muita gente que foi pra rua, pra fora Dilma, que deveria estar aí o pessoal de verde e amarelo. Eu acho que os dois deveriam se unir. A briga tinha que ser contra a corrupção, como um todo, né? Mas o negócio é que o pessoal do PT, quando vai pra rua, vai gritando fora a corrupção, mas venha Lula 2018. Aí eu peço... Aí é criar bandido de estimação. Aí eu também aquele movimento, Lula pelo tem menos... 72 anos, gente. Ele tem 500 e tantos anos, desde que esse país é país que tem corrupção. Esse negócio de que... Olha, vamos falar, vamos pegar a lista do pronto. TSE. Vamos pegar trazer a lista isso do pra pauta, TSE porque tem um discurso. pra O que o doutor Zé Reis qual falou... é o partido mais corrupto, que teve mais corrupção nesse país. O que o doutor Zé Reis tem falou, 500 anos de eu vou corrupção, a eu gente vou deve, perguntar. Continuar aceitando. Eu vou Não perguntar é aqui o aceitar, seguinte. não, é que vocês inventaram isso. É verdade Pega no TSE. de que a pega no corrupção, TSE. de como é que a Qual é os corrupção, partidos que tem um mais termo que o tem pessoal corrupto? usa, que o Pega no PT TSE. institucionalizou a Vai pegar corrupção. o DEM e o PMDB e o PSDB, nós não somos... Ô, doutor Zé Reis, olha, o Odebrecht disse que isso já vem há muito tempo e ele operava há muito tempo, já desde a época de FHC, aquela coisa total. Mas essa coisa de que o PT institucionalizou a corrupção que muita gente defendeu. Eu já disse aqui várias vezes. Certo. O PT, os outros roubavam e ficavam vermelhos. O PT ensinou a roubar e não enrubescer. É uma coisa diferente. Institucionalizou. Ô, Zé Reis. Isso, Zé Reis, tem de aí a história, tanto tempo do serviço público aí, sabe, a forma que esse pessoal faz para roubar, Zé Reis compreende bem, por isso que fala com propriedade. Olha, Zé, o PT construiu o maior sistema... Não, né? Escuta bem. Não, no sentido do senhor trabalhar... Não, não de participar. Não, tô pelo falando menos. participar, não. Mas Tô chamando eu participar. trabalhei no DERBA como calculista de medição Rapaz, de o PT construiu no governo do presidente Lula todas essas estruturas para ter essa fiscalização que a gente tem hoje. Ô, doutor, não é dito será só por que, nós, será não. que Os não é aquela próprios história de procuradores que... dizem que agora que consegue fazer fiscalização, porque no governo do PT foi que instituiu a liberdade e as condições de de estrutura. excesso. Agora, será que se se sabe de tanto roubo, não é também devido a... Agora mesmo a gente já sente um enfraquecimento da Polícia Federal. Já mudou o diretor, já tirou recurso, viu, Gé? O governo Temer já deu enfraquecido. A maneira de escolher o procurador já não é o primeiro colocado.
Nunca né? foi, Léo. Não, era o primeiro Nunca foi colocado. obrigado. Era o primeiro. Obrigado. Você tem uma lista Não, aqui, é você obrigado. pode escolher. Mas dá mais Nunca foi, isenção quando você coloca, quando você vota no que você escolhe primeiro. A indicação da procuradora era mais ligada ao PMDB. Quando você é segundo e é escolhido pelo Nunca foi presidente, obrigado. essa mulher é Por isso devedora. que a lista é tríplice. Essa Não mulher é seria uma devedora. lista única. Você Por exemplo, precisaria alguém ter lembra, três todo mundo candidatos. aqui conhece digno? Gurgel, Janu, Léo. alguém lembra de um Minha procurador celeste. da época de FHC? Sabe o que a gente não lembra? Luiz Fernando, né? Que- Luiz Fernando. Ele é engavetador. Pronto, Ele era procurador, era engavetador. O que eu tô querendo dizer é bom isso. Teve um lembrar, processo. Sabe viu, por que Léo? a gente sabe bom tanto o roubo lembrar do PT? que quando Talvez você certo. escolhe o mais votado, você referendou uma escolha da classe. Da Esse instituição. cidadão não é devedor seu, Da é instituição. devedor de prestar um bom serviço à instituição. Quando você escolhe o segundo ou o terceiro, eu vou dar exemplo agora. Agora eu acho que Temer vai se desembargador da decepcionar OAB, com essa na Bahia, procuradora aí, viu? desembargador da OAB, que é meu amigo pessoal, mas a mais votada foi a nossa conterrânea, Lia, e que perdeu, né, para um outro, porque não foi o mais votado, mas era o conterrâneo da primeira-dama, né, lá em Jiquié, etc, etc, e foi o escolhido. Questão de amizade, de consideração, de relacionamento. E aí, vai ter independência? De conhecimento. Será que vai ter Pronto. independência em relação? Não vai ter, pelo menos Difícil. em relação a quem escolheu, a quem nomeou, não tem como ter. Essa independência Não, a ideia no favor, da Polícia aquela Federal, relação. Ele pode, no máximo, essa independência você sabe o que desses pode procuradores, fazer? Se abster. sabe? Quando Seria a melhor coisa contrariar para o o interesse país. do padrinho, se abstém. Então, no caso da Procuradora-Geral, ela não tem como se abster, porque ela tem que adotar as providências. Nós podemos ter uma versão feminina do engavetadora. Ô, Gel, agora o pessoal diz Como que já o, tivemos, que o né? interesse do PMDB necessariamente não era assumir com Temer e governar. Segundo as gravações que até Jucá disse, era parar a Lava Jato, que Dilma não estava conseguindo. Léo, isso foi dito também que o Temer iria extinguir o Bolsa Família, iria acabar com o FIES, iria acabar com Minha Casa Minha Vida. Esse terrorismo político que foi implantado. Mas tá acabando quase isso, tudo. inclusive, a logística. Que Mas nós esse estamos aí com discurso as que- também... entendeu? Minha Essa, casa, minha essa vida. logística. Esse discurso, viu, Ailton? Entendeu? É um Que a discurso esquerda simplista. dispõe Minha de- Casa Minha Vida, do próprio 42% dela já não vai fazer. O Minha Casa Minha Vida foi reduzido em 42%. Mas Dilma já Tem vinha dinheiro diminuindo lá o para Minha recurso. Casa Minha Vida, Ailton. Tem. Aonde é? Disponível para Minha Casa Minha E Vida. por que não Agora dá está exigindo interromper? agora o seguinte, para não criar novas favelas, está se exigindo que agora você tenha a locação desses imóveis em lugar onde você já tenha transporte público, doutora. Eu sabe, tem toda a infraestrutura para você não criar bolsões de miséria e criar novas favelas travestidas. Gente, Entendeu? com todo E respeito, pra tem ganhar muita gente dinheiro, séria pra morando ganhar ali, mas a gente dinheiro, sabe que Minha Casa Minha Filha o empreiteiro não é que ganhava não tem dinheiro. posto de saúde, Não tem não tem segurança e às vezes não tem área, ônibus. agora é minha área. Deixa Thaís Thaís Chicorel. Chicorel falando agora desse problema tocou que a nós minha temos. área. É porque assim, ó, o Minha Casa Minha Vida, muitas vezes a contrapartida do município é a área e fazer a pavimentação. E muitos não fazem. E normalmente são disponibilizados recursos para fazer postos de saúde, creches e dão preferência a esse tipo de loteamento. Agora sim, nem toda prefeitura, nem todo gestor faz. Nem todo gestor tem o interesse. E aí é como Gel falou, vira grandes favelas, que não é a proposta. Com certeza. Entendeu? E aproveitar que eu já me intrometi aqui na conversa, eu vi vocês antes falando, como é que a gente questiona hoje o partido que é menos ou mais corrupto? Não deve ser. Porque todos os políticos que estão lá é representando o povo. Ô, doutor Zé Então, Reis, a quem gente vai conseguiu ter ser que pior, ficar- Dilma ou Temer? Eu dou um pelo outro e não quero volta. Como é que pode, gente? São nossos representantes. Então, assim, tem que renovar, tem que as pessoas vestirem mais a camisa do povo, das cidades, do país, porque, assim, é por isso que o Brasil está do jeito que está. É por isso que as cidades estão do jeito que está. Então, assim, se a gente não tomar a rédea e buscar melhorar as nossas cidades, nós não vamos ter lugares bacanas para se viver. Tá? Deixei meu recado. Muito bem, tá aí, Thaís Chicorel, que terça-feira tá aí com a gente, falando, sempre dando suas dicas Então, os importantes. recursos do FIES estão aí disponíveis para os alunos, não teve nada. Foi um clima de terrorismo que foi implantado logo no movimento
quando houve o Gel, teve uma Dilma foi proposta, tu lembra cassada, que foi aprovado? mas isso congelamento foi um para discurso 20 único, anos dos recursos, gente, pelo amor de podendo Deus. ser revisado, Ailton. Se você olhar... Você vai levar 20 anos reduzindo o que se tem de daqui a 5 investimento. anos você pode revisar. Não, são Gente, 10 doutor, anos que não pode nem aumentar. Pelo amor de Deus. Esse discurso, Olha, eu vou doutor Zé pegar Reis. ali e vou lhe dar para você Qual ler, é? pelo amor de Deus, gente. Qual é o governo menos pior, como doutor tá Zé isso? Reis? Não é quem é Proposta menos de redução de 20 ser. anos de Agora, redução das coisas. Aí, Quando Sim, vocês estiverem no aprovou pra poder redução, e tiverem a maioria, podem revisar Vem a qualquer cá, agora momento. ano que vem. Pelo amor de Deus. Ó, A pelo redução menos- já está garantida no congelamento aí eu tô- para mas 20 se anos. não for Lula Peraí, no ano as que vem, o pessoas PT não tem conseguirem quem? ler e ver que a gente vai ter um retrocesso com esse Aí, congelamento, aí fica difícil. Mas aí, Vai ter quem no pelo ano que vem? menos, nós vamos congelar por 20 anos a corrupção também. Não vai se aumentar o conseguisse, roubo. era Peraí. bom. Bom, a expectativa aí pra gente finalizar aqui. O que é que se espera 2018? Gel, PMDB parece que não vai ter candidato, mas vai apoiar o Bem, PSDB. eu acredito que Você acha que já tem apoia, grandes- deve apoiar? Tem grandes nomes aí da política estão surgindo. O com PSDB merece o processo apoio de depois de renovação. ontem? Eu acho que não. Eu acho que o PSDB ontem, inclusive, devia sair do governo. Já que eles estão. Depois de ontem eles não estão merece assumindo cobrar o um bônus apoio, de assim, ser uma- governo e não querem assumir o ônus de fazer parte da base. Doutor Zé Reis, o senhor que está cotado aí como pré-candidato, né? Já se filiou a qual partido? É o Podemos? É o... Olha, Porque agora tem um bocado. Eu estou aguardando a definição da lei de reforma, né, do sistema político, que diz que vai ter a lei de reforma política, até porque se você for ter uma eleição com coligações, a estratégia é uma, sem coligações a estratégia é outra. O que eu lhe adianto é que realmente vou dessa vez, definitivamente, sem retrocesso, sem retorno, colocar meu nome à disposição do povo de Santo Antônio, né, como pré-candidato a deputado estadual, porque eu entendo que Santo Antônio tem que estar acima de tudo. Mas eu acho que está muito prematuro, né? A gente está vendo aí. Eu acho que Lula, eu acho que o Bolsonaro, nenhum dos dois chegam no fim da corrida. Com esse gás É todo, igual né? o cavalo paraguai, que sai na frente, Os dois. disparado e tal. Quando Para chega fechar lá na aqui, frente, tá chegando a cansa. Voz do Brasil. Mas vamos Doutor, ver muito quem obrigado. chega lá. Aí eu tô rapidinho, se não for Lula, é quem do PT? Não, nosso candidato é Lula. Se Sim. não for Lula, aí o PT vai discutir. Não tem ainda, segundo. Não tem ainda. O PT não tem um plano B. O nosso candidato é Lula. Eu pensei que era Ciro. Bom, Não. obrigado, gente. Pode ser Ciro. Tô dizendo que hoje o candidato. Tô dizendo Ele que tá é. vendo que não vai dar ele, né?